Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui então. Vou procurar o Click Cloud, né? Ou a Click Cloud. Procurando o endereço aqui no Google. Agora eu vou clicar aqui em fazer o login. Vou proceder aqui colocando usuário e senha, como já está aqui. Apenas vou clicar para fazer o login. Então, eu vou começar de onde parei na última aula, que foi, salvo engano, correlação, certo? Vamos esperar o carregamento. Eu não vou dar pausa para que vocês estejam no mesmo nível que eu. Eu imagino que aí vai demorar um pouquinho também. Vou clicar aqui na pasta correlação, que é a pasta que a gente criou a última vez. E estejamos todos aqui nessa tela, não é verdade? Então, o que é que nós iremos fazer agora? Vamos manipular isso para que a gente incremente esse gráfico de uma maneira que fique melhor, na verdade. Vou clicar aqui em editar a pasta. A gente sabe que se eu clicar em editar a pasta e após isso eu clicar um dos gráficos da tela, vai aparecer aqui as configurações do lado direito, certo? Vou clicar aqui só para testar e eis que apareceu, tá vendo? As configurações do gráfico. Nós temos dados, né? Os dados é o local onde eu incluo uma dimensão, uma medida, uma linha. Complemento. Eu posso incluir, por exemplo, uma linha de referência. Nós já fizemos essa atividade antes. E a aparência, eu modifico a aparência. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui em geral e me incomoda um pouco esse gráfico não ter título. Esse rótulo também me incomoda, mas inicialmente eu vou alterar o título do gráfico. E eu vou chamá-lo de correlação entre quantidade de itens vendidos e desconto real. O desconto, aqui estava errado, vou voltar lá. Desconto em reais, fica melhor, eu acredito. Vocês vão ver como é que vai ficar aqui. Vai aparecer aqui, tá vendo no topo, lado esquerdo, foi modificado o título desse gráfico. Correlação entre quantidades em itens vendidos e desconto em reais. Quantidade ficou em maiúsculo, vou alterar isso, eu vou colocar tudo em minúsculo. Eu posso alterar também o que? O subtítulo. Eu posso colocar empresa XPTO, por exemplo, como eu venho colocado nos outros gráficos, na verdade, nas outras views. Esse é o padrão que a gente vem seguindo. Pronto. Vejam, eu vou agora em dados, de modo que agora eu alterarei o rótulo do gráfico em si. Tá vendo? Eu cliquei aqui em rótulo, abaixo de expressão, e eu vou colocar correlação, simplesmente. Ou melhor, eu vou colocar índice, eu acho que índice fica melhor. Correlação, bem, correlação... A informação apresentada não é a correlação, mas o índice de correlação, certo? Vou clicar aqui em rótulo. Opa. Índice. Tá vendo? Já foi alterado. Eu cliquei aqui fora e já foi alterado. Lembrando que essa é uma correlação de Pearson, certo? E eu, inclusive, vou colocar aqui, entre parênteses, vou colocar who.
Pronto, feito. Cliquei em finalizar a edição. Índice RAW 0.31. E o que é que nós temos em tela? Relembrando, nós temos um índice de correlação de 0.31, uma correlação que fraca, na verdade, como nós vimos prescrito na Wikipédia. Não que exista uma prescrição, né, científica que determine para que para todos os 0.31 seja uma correlação fraca. Aquilo ali foi o que estava na Wikipédia. Eu peço que vocês agora pesquisem a correlação de Pearson na Wikipédia para que nós tenhamos aquela tabelinha lá e para que possamos analisar em conjunto coeficiente de correlação de Pearson. Você pesquisa isso aí. E para que nós tenhamos a interpretação, é isso. E todo mundo terá, então, a partir disso, a mesma interpretação. Lembrando que o pesquisador é quem decide a interpretação, parte do pesquisador. Caso o pesquisador diga que, vejamos, uma correlação muito forte inicia em 0.8 e não em 0.11, como aqui está determinado, assim o pesquisador escreverá. Não é necessário seguir estritamente essa interpretação. Afinal de contas, como eu disse, não é um negócio fixo. Não existe uma prescrição estatística. Mas é óbvio que você não vai fugir muito dessa regra aqui. Dessa interpretação aqui, porque a mim me parece bastante razoável. Né? Começando desprezível, fraca, moderada e assim por diante. E agora, o que é que a gente pode fazer ainda aqui? Eu vou clicar em editar e vou inserir um novo gráfico, certo? Aqui do lado esquerdo, clique em gráficos, como a gente já está careca de saber, e vou selecionar, por exemplo, um gráfico de pizza. Vou clicar, arrastar e soltar, vai dividir a tela aqui ao meio automaticamente, e vou incluir uma dimensão, e a dimensão que eu vou incluir. E lembrem que a dimensão é uma coluna, é um campo, é justamente aquilo que eu quero exibir em tela, é a informação principal que será exibida. Eu vou colocar aqui o nome da categoria. Lembre-se sempre, nunca incluam uma dimensão, uma medida escrevendo. Vocês começam escrevendo, esperam a sugestão dada pelo sistema e escolhem baseado nessa sugestão. O erro mais comum que eu pude detectar nas últimas aulas foi justamente os erros cometidos por pessoas que escreveram o nome de uma variável, de uma função, de uma dimensão, de uma medida, certo? Então, não escrevam. Por favor, vocês começam a escrever e vocês vejam a sugestão. Se eu, por exemplo, escrever nome da categoria, tudo minúsculo, vamos ver o que acontece. Dimensão inválida. Por quê? Porque não existe nome da categoria todo minúsculo. Por quê? Porque o SQL e a linguagem de programação padrão utilizada pelo ClickSense é case sensitive. Ou seja, ela consegue perceber que letras maiúsculas e minúsculas existem e ele separa como se fosse diferente. E são de fato, concordam? E vejam aqui, ó, que nome da categoria, o N de nome está em maiúsculo, o D de dá está em maiúsculo e o C de categoria está em maiúsculo. Então, quando eu escrevo nome, o ClickSense ele percebe que existem 5 dimensões que tem a palavra nome. Não é verdade? Então, ele lista isso de forma que você possa escolher a melhor opção, a opção que você deseja. Então, a palavra nome está em maiúsculo, como eu disse. E vamos, finalmente, o quê? Escolher o que desejamos, que é nome da categoria, certo? Selecionado.
E agora sim, vamos selecionar uma medida, porque eu preciso medir agora as categorias por meio de uma medida. E que medida será essa? Eu vou, como sempre, começar escrevendo, sendo que eu queria adicionar aquela medida padrão, né? Que é aquele somatório entre o produto da quantidade e do valor unitário, sendo que eu desejo acionar um item mestre, porque eu vejo que eu não tenho aqui. Então eu vou concluir a edição. Por que eu concluí a edição? Porque eu concluindo a edição, eu salvo aquilo, o meu trabalho feito até então, certo? Então, caso minha internet e conexão caia, ao concluir, eu salvei aquilo. Por mais que eu não tenha terminado ali a edição. Quando eu concluo, eu estou salvando, certo? Então, agora, depois de salvar isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em itens mestres, certo? Medidas, criar nova. Criar nova é o quê? Nova medida, certo? Se eu cliquei em medidas e depois criar novas, e eu vou adicionar uma nova medida, certo? Aqui em expressão, eu poderia escrever a expressão já aqui, nessa caixa de texto. No entanto, eu prefiro sempre clicar aqui no editor de expressão, abrir editor de expressão. De forma que eu tenho essa tela aqui, eu clico aqui no meio e vou colocar aquela fórmula de sempre da gente, que é somatório. E somatório em ClickSense e em SQL é sum, né? S-U-M, S-U-M de Maria, abre parênteses, quantidade, só que eu vou começar a escrever, como eu disse, não vou terminar de escrever, porque ele já me sugere as dimensões que existem e que eu posso selecionar. Então eu seleciono quantidade vezes, e aí eu começo a escrever valor unitário, val, e ele já sugere o que eu desejo. Eu clico nisso, fecho os parênteses, e finalmente a expressão está ok. Eu vejo aqui embaixo, está vendo? Está ok. E vou aplicar, certo? Posso colocar um nome, eu vou chamar de desempenho de vendas. Por quê? Porque essa expressão mostra o somatório do produto entre quantidade vezes valor unitário, ou quantidade e valor unitário, produto entre quantidade e valor unitário. Ou seja, a quantidade de produtos vendidos vezes o valor unitário de cada produto vendido. Dessa forma, com essa medida adicionada, o que acontece? Vou adicionar uma nova medida e ela já estará aqui. Eu não precisarei colocar a expressão. Basta que eu clique nela e aí está. Eu tenho aqui, vou até finalizar a edição. Eu tenho aqui desse lado um gráfico em pizza, né, mostrando os nomes da categoria, certo? Os rótulos são os nomes da categoria, ou seja, a dimensão que eu escolhi, certo? E essas dimensões estão exibidas pelo quê? Pelaquela fórmula. Tá medindo o desempenho de vendas. E basta que você permaneça com o mouse em cima disso, que ele já dá o rótulo, tá vendo? Bebidas, o nome da categoria e o desempenho de vendas, tá vendo? 309 mil dólares, reais, de modo que isso significa 21,4% do percentual total de vendas. E aí, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou perceber o quê? Que algo se modificou, né? Vocês viram aqui que quando eu cliquei em bebidas, o mostrador aqui do lado esquerdo mudou. O índice da correlação de Pearson diminuiu, ou seja, ficou ainda mais fraco. O que é que isso significa? Significa que em bebidas, a correlação entre a quantidade de itens vendidos e o desconto reais é ainda menor do que a correlação geral.